E aí pessoal, eu sou o professor André Viana, professor de Biologia do Colégio SEI, e hoje vim falar com vocês sobre um tema bem legal. A gente vai falar sobre vacinas. A gente sabe, é um assunto recorrente, a gente já falou aqui sobre imunização passiva, imunização ativa, imunização natural, imunização artificial. Mas hoje, em especial, a gente vai falar de um tema que mudou muito nesses anos. A gente falar da vacina. O que é uma vacina? Para que ela serve? De fato, como é que ela funciona? A gente vai entender sempre o seguinte. O nosso sistema imunológico, ele está apto a nos proteger, certo? Porém, a gente só fecha a porta quando o ladrão entrou a primeira vez. O grande lance é esse, a grande brincadeira é essa. Nós temos dois partes de defesa. Nós temos uma parte que é a imunidade inespecífica, por exemplo, a minha pele, certo? Ela bloqueia a entrada de muita coisa. Mas depois que essa coisa entra, eu vou ter que me virar com ela. Eu vou ter que matar esse agente patogênico. Então, inevitavelmente, se alguma coisa vencer as minhas barreiras inespecíficas, vocês vão ter que lembrar que eu vou precisar reconhecer esse agente patogênico, então eu vou ter células que vão capturá-los, eu vou ter as células que vão apresentar esse agente patogênico, nós chamamos comumente de células apresentadoras de antígenos, eu vou ativar linfócitos da família TCD4, e aí eu vou precisar produzir linfócitos específicos, linfócitos T, CD8, e os linfócitos B, que serão maturados sendo responsáveis pela produção de imunoglobulinas, IgG, IgM, que a gente já viu tantas vezes. Qual o grande lance? A gente tem que lembrar, certo, que isso leva tempo. Isso não acontece de uma hora para outra, não. E enquanto eu estou querendo produzir essa defesa, o agente patogênico está querendo me matar, é a função dele, certo? Ele está fazendo a função dele, me matar, e eu estou fazendo a minha função, não morrer. É uma brincadeira. A gente pode perder só uma vez, perdeu, morreu, certo? A gente não tem segunda chance. Então, o que é que o corpo da gente faz? Ele se prepara. E a gente aprendeu, graças a Eduardini lá atrás, tá certo? Com a heteroimunização da varíola, que a gente pode ajudar o sistema imunológico, a gente pode treiná-lo, certo? Como é que eu treino? Eu posso apresentar para ele, de alguma forma, o agente patogênico. As primeiras vacinas, né, as vacinas mais antigas e que são eficientes até hoje, você talvez tenha tomado aí a vacina da gripe, certo? Recentemente, são vacinas onde eu pego aquele agente patogênico e dou um jeito de enfraquecê-lo. Eu deixo ele abestalhado. O que é que eu faço? Por exemplo, no caso da vacina da gripe, eu pego o vírus da gripe e coloco em ovos embrionários de galinha. O sistema imunológico lá do ovo, tá certo, do embrião, vai enfraquecer esse vírus. Aí eu coloco mais, e aí eu separo esse vírus e aplico em vocês. Eu vou ter a primeira vacina, é aquela vacina atenuada. É aquela vacina onde eu vou ter o agente patogênico, mas ele vai ter uma menor capacidade de reprodução. Qual é a vantagem? O meu sistema imunológico vai encontrar ele, vai chegar, opa, esse aqui, vou conseguir reconhecer, preparar uma defesa, gerar memória, apanhando pouco. Certo? Isso é uma vantagem. Acontece às vezes, o cara, eu tomei uma vacina contra a gripe e fiquei gripado. Tu não ficou gripado? Por quê? Apesar do vírus ser fraquinho, ele é um vírus. Ele tem a capacidade de reprodução. Então ele deixou você só tomar o se ligue. Mas da próxima vez, quando você entrar em contato com agente patogênico selvagem, aquele que tem grande capacidade de reprodução, tu já vai estar com as armas prontas, tu já vai ter células de memória. Então o combate vai estar a teu favor. Quer dizer que você não vai ficar doente? Não, você vai ficar doente, você vai ser infectado. Só que você vai ter uma chance de resposta mais rápida, mais intensa, e isso vai minimizar os sintomas. É uma vantagem. Só que aí, óbvio, ainda bem, a evolução dos processos tecnológicos aconteceram e eu consegui, em alguns casos, ao invés de pegar o vírus atenuado, o agente patogênico atenuado, eu pego só um pedacinho dele. Eu pego um pedaço do capsídeo viral, eu vou pegar esse capsídeo viral, vou mostrar para você, ó, tá aqui, essa é a proteína do agente invasor. Se defenda? Vai ser o mesmo princípio, certo? Eu vou chegar lá, vou pegar essa proteína, vou dizer, contra isso aqui que eu tenho que me defender, beleza. Gero células de memória, fica tudo lindo. Também é uma forma de me defender. Certo? Só que são formas complexas, são formas complicadas porque eu dependo de conseguir um jeito de enfraquecer o vírus ou de inativar e produzir só a proteína. Isso é o que nós tínhamos de mais moderno até 2019, 2020. Veio a pandemia do Covid. E aí algumas técnicas que eram tidas como experimentais vingaram, certo? A gente conseguiu desenvolver isso e aí nós temos hoje uma revolução no grupo das vacinas. São as vacinas de RNA.
certas vacinas que usam material genético. O que é o RNA? É aquele material genético que a gente usa na tradução, é aquele material genético que a gente usa para a produção da proteína. O que é que eu consigo fazer hoje com a gente? Eu consigo, graças à tecnologia de edição de genes, produzir uma sequência de RNA que é a receita do agente patogênico. Então eu vou lá, ao invés de eu dar uma proteína, eu dou só o agente patogênico, só a receita desse agente patogênico. Aí o que o corpo da gente faz? Produz aquele pedacinho, entende o que é, aí diz, ah tá, beleza, agora eu já sei o que é que eu tenho. Certo? Qual é a vantagem disso? Como editar um gene é muito fácil, se o vírus sofre alguma mutação, eu consigo rapidamente editar aquele RNA e produzir uma nova vacina. Então o processo de produção agora tende a ficar mais eficiente. Lembrando, nos 3 casos, por diferentes vias, a ideia da vacina é o quê? Minimizar o tempo de reprodução do vírus dentro do meu organismo. Se eu fizer isso, certo? Eu não vou evitar a contaminação, eu só vou evitar diminuir o tempo de reprodução, eu vou ter uma vantagem inicial. Eu, André, vou ter menos problemas com agente patogênico. Porém, eu tenho uma segunda vantagem. Se o vírus tem menos tempo para se reproduzir dentro do meu organismo, eu tenho menos chances de atacar outros indivíduos com esse vírus, de transmitir esse vírus para outro indivíduo. Lembrando, estamos falando muito sobre vírus aqui, porque as últimas vacinas que criamos e os últimos problemas que tivemos foram com doenças virais. Mas eu tenho vacinas contra agentes bacterianos, estamos desenvolvendo vacinas contra protozoários, então a gente consegue ter uma gama muito grande de proteção. Segunda coisa, ela não cura a doença. A vacina, ela sempre será um mecanismo de prevenção, ela sempre constitui-se de uma política pública de promoção de saúde, mas no quadro de evitar que você fique doente. Tá? Eu estou, por exemplo, com AIDS, se eu tomar a vacina da AIDS não vai adiantar, certo? Vai adiantar para eu não contrair. Eu estou com Covid, vai adiantar para eu não contrair ou não manifestar os sintomas graves dessa doença. Existe uma diferença aí, tá? É uma coisa importante, é uma coisa que pode ser explorada com vocês na prova. Vacina não cura, vacina atua na prevenção e na minimização dos sintomas graves, beleza? Não esqueçam disso. Na próxima aula, a gente traz novas dicas para vocês. Valeu!